turma, bom dia! Seja bem-vindo a mais uma aula de redação comigo, professora Betânia Neves. Hoje nós vamos falar sobre gráficos, ainda continuando o assunto da semana passada, tá? Convido você a pegar o seu livro lá na página de atividade, livro de atividades, tá, pessoal? Peguem na página 12, 13 e 14, que nós vamos trabalhar as atividades do livro, tá certo? Vai lá, pega o livro, vem aqui comigo, vamos aprender um pouquinho mais. Vamos falar sobre taxas de desmatamento da Amazônia no gráfico de linha. Então, gente, semana passada, na aula, eu falei para vocês sobre os gráficos. Cada gráfico, quais são as características de cada um, o que eles querem representar, né, dentro de notícias, dentro de reportagem, que é um assunto também que está muito vigente, que vocês estão estudando aí na aula de língua portuguesa, né, sobre notícias, reportagens. Então, dentro desse gênero textual, é constante a presença de gráficos. E agora, aí na atividade de vocês, vamos falar um pouquinho sobre esse desmatamento. Peguei aqui uma imagem bem atual, tá? Essa imagem viralizou, né, nas redes sociais, porque trata sobre o desmatamento e uma área muito ampla, né, do desmatamento na Amazônia. Então eu convido você também a fazer uma pesquisa mais profunda a respeito desse assunto, para poder saber, né, como é que anda esse desmatamento. Será que aumentou muito? Será que tem diminuído? Acho que não, né? Pela foto, dá para a gente entender que continua grande demais e preocupante, né? Então, vejamos. O livro de vocês inicia com um provérbio que a gente precisa refletir um pouquinho. Diz assim: só quando a última árvore for derrubada, o último peixe for comido e o último rio for poluído, é que o homem perceberá que não pode comer dinheiro. É um provérbio indígena, está aí no livro de vocês, eu achei muito pertinente falar sobre isso, né? No meio que a gente vive, onde sempre busca-se muitas riquezas, mas a gente acaba esquecendo um pouquinho da natureza, do meio ambiente. Preservar é preciso, né, pessoal? Então, é uma reflexão que eu deixo para você. O que você tem feito para preservar o meio ambiente? Para se pensar, né? Continuando. O que é um gráfico? Gráfico apresenta, faz uso de recursos verbais e não verbais, acompanha textos com a função de complementar uma informação, exemplificar ou até mesmo enfatizar informações. Então é muito comum aí, quando a gente pega uma notícia, né, pega uma reportagem para ler, tem sempre um gráfico mostrando, enfatizando os dados, né, que estão sendo ditos ali durante aquele texto, mas sempre o autor ele procura transformar aquela informação para um gráfico, tá certo? Fazendo uso desse recurso verbal e não verbal. Normalmente um gráfico, gente, ele é autoexplicativo, simples, né? É objetivo, pois oferece dados de maneira rápida. Então, um gráfico, ele precisa oferecer os dados de maneira muito objetiva, para que o leitor possa compreender, né, sem muitas informações. Hoje é muito comum, quando a gente liga a TV, existem muitos gráficos, principalmente gráfico de linha, falando aí sobre essa questão do coronavírus, né? Como é que o vírus tem avançado, se tem regredido. Então, normalmente tem um gráfico aí apresentando essas informações. Basta você assistir o jornal para ver que vai aparecer um gráfico lá, meio que autoexplicativo. A gente já olha o gráfico, né, e já percebe, teve aumento. Então, em tal estado diminuiu os casos, né, a curva está achatando. Então, fiquem ligados, porque isso aqui está muito vigente nos dias atuais. Cada gráfico possui um objetivo. A gente já falou isso na aula passada, né? Se tiver com dúvida, gente, voltem à aula, assistam novamente, tá bom? Não pode ficar com dúvida nesse assunto, tá certo? Apresenta título, subtítulo, corpo, legenda e fonte. Então, normalmente, essas são as partes, né, que a gente pode identificar de um gráfico. Vamos ver isso em um exemplo, tá bom? Vamos avançar aqui. Olha só, observem esse gráfico. Aqui eu tenho falando sobre o setor energético no Brasil em 2010, um gráfico bem antigo. De lá para cá já deve ter mudado bastante, né, essa distribuição. Isso aqui é um gráfico de setor, também conhecido como gráfico pizza, que a gente conhece bastante aí, né, pelo formato mesmo. Parece uma pizza com fatias aqui divididas, né? Então eu tenho o título, aqui está, Setor Energético Brasil 2010,
indica o assunto que vai ser trabalhado, tá bom? Depois eu tenho um subtítulo, que é um texto explicativo sobre o tema do gráfico. Aqui eu tenho, olha, o subtítulo: percentual interno de oferta energética por recursos naturais. Tá? Então, está explicando exatamente, né, sobre esse tema aqui que vai ser que esse gráfico aborda. Depois eu tenho o corpo. O que é o corpo de um gráfico? São todas as informações, né, para que haja essa compreensão do assunto. Então, eu posso delimitar como sendo corpo todas essas informações aqui, ó, coloridas, né, o gráfico em si, essas fatias aí. Então, é isso aqui que está fazendo com que a gente compreenda o título do nosso gráfico, a proposta da pessoa que quis fazer esse gráfico, né? Depois eu tenho uma legenda. Legenda tem a função de esclarecer cada símbolo gráfico. Então, se vocês perceberam aqui, gente, eu tenho um gráfico, né, dividido as fatias em cada cor. E aqui está a questão das cores. O que significa esses 38% que está em azul escuro? Ah, falando sobre petróleo e derivados. O que significa esse laranja aqui, 10,2%? Falando sobre o gás natural. E a parte de vermelho, essa fatia em vermelho, 5,1%, representa carvão mineral e os seus derivados. E por aí vai, né? Então, cada corzinha aqui tem um significado diferente. Isso que nós chamamos de legenda. E, finalmente, eu tenho a fonte, porque todo gráfico ele deve ser extraído, as informações desse gráfico eles devem ser extraídos, né, por uma pesquisa ou foi um artigo científico que foi lido. A pessoa não pode fazer um gráfico assim de forma aleatória, ela tem que buscar informação para isso, né? Então aqui diz que na fonte localiza-se no rodapé, tá? Aqui no finalzinho, e tem a função de indicar a entidade responsável pelos fornecimentos de dados, tá certo? Então essas são as partes principais de um gráfico, ok? Espero que tenha entendido. Vamos avançar mais um pouquinho. Bem, aí no livro de vocês, né, está falando sobre, especificamente nessa aula, o gráfico de linha. Muito bem, então diz aqui, o gráfico de linha serve para mostrar a evolução ou tendência de um dado. Os eixos colocados na vertical e na horizontal indicam as informações sobre a linha traçada entre eles. Essa linha pode ser ascendente, eu coloquei aqui um exemplo, ó, linha ascendente está subindo, né? Pode ser descendente, está baixando, vocês estão vendo aqui que o vetor está marcando aqui embaixo, significa que esse dado, essa informação, né, diz que está diminuindo. Pode ser constante também, coloquei aqui um exemplo, ou pode apresentar, né, altos e baixos, para revelar que há uma oscilação, digamos. É o que a gente vai ver aí no exemplo do livro de vocês, tá bom? Aí no livro, tá aqui, ó, falando sobre a evolução das taxas de desmatamento na Amazônia. Então, esse exemplo é um gráfico de linhas, mas essas linhas aqui, elas estão oscilando, né? Ora elas estão baixando, horas elas estão levantando. Então, o que nós vamos estudar aqui? Gente, primeiro eu tenho nessa coluna vertical, né, falando sobre as taxas de desmatamentos anuais em quilômetros quadrados. Vocês estão vendo que a evolução está sendo de 1.000 em 1.000 quilômetros quadrados, né? E aqui na horizontal eu tenho os anos correspondentes dessa evolução de desmatamento, que é do ano de 2009 até o ano de 2013. Percebam que esse gráfico está bastante atrasado. Depois nós vamos ter uma tarefa a respeito disso. A gente vai precisar atualizar esse gráfico. É uma tarefazinha para casa, tá bom? Aqui está o rodapé, né? Mostrando de onde é que é essa, qual é a fonte desse gráfico. Falando aqui de desmatamento na Amazônia, não pode sair do controle. Colocando aqui o site, né? A data do acesso, enfim. Aqui, gente, eu tenho um outro gráfico, né? Na verdade, é um infográfico que mistura, que faz essa mesclagem, né, entre a linguagem verbal e a linguagem não verbal. Então, nesse infográfico, está mostrando também o desmatamento da Amazônia. Aqui, ó, rios aéreos da Amazônia trazem água para o sul e sudeste. Observe. Sem floresta, aqui para o pasto, né, para os animais,
a água acaba. Então aqui está uma cidade, né, completamente seca. Vamos entender um pouquinho. Está falando aí, esse infográfico fala a respeito da segunda sem carne, que é o movimento que está tendo, né? Falando sobre o desmatamento, a carne e a seca. Ok? Se você quiser saber um pouquinho mais, visita esse site que está disponível aí no seu livro para você entender um pouquinho mais a respeito dessa segunda sem carne, ok? Vamos começar, né? Diz assim, o gráfico 8 de linha indica uma mudança nas taxas de desmatamento da floresta amazônica no período de 2012 a 2013. Então, vocês perceberam que há uma certa mudança. Vou voltar aqui para vocês perceberem, tá? Ó, percebam que há uma mudança, né? Eu tinha em 2010 uma quantidade, em 2009 eu tinha uma quantidade, em 2010 eu fui baixando, 2011 baixando, 2012, né, diminuiu bastante, em 2013 houve uma elevação, tá? Então vamos lá. A pergunta diz assim: essa mudança foi boa ou ruim para a Amazônia, para o país e para o mundo? Né? Então está dizendo aí, essa mudança, essa elevação, foi boa ou ruim, pessoal? Provavelmente foi ruim, né? Então significa, como vocês viram lá naquela nossa imagem de abertura, significa que essa taxa de desmatamento, ela está muito elevada, tá? Se vocês forem fazer uma pesquisa hoje em dia, dizem que aumentou até 16%. Verifiquem, chequem essa informação depois, se realmente isso é verdade. Houve esse aumento? Como é que está, né? Então, para essa primeira pergunta aqui, certamente houve mudança e essa mudança não foi boa, foi ruim, tá bom? Respondam aí e expliquem com as palavrinhas de vocês o que vocês conseguem compreender. Bem, essa questão eu vou deixar, porque é ela que vai ficar para casa, tá? E eu volto a falar dela daqui a pouquinho, só um minutinho. Vamos para cá, pro próximo. Diz assim, o período de 2000 a 2010 foi de grandes perdas para as florestas, sendo a expansão agrícola responsável por mais da metade dos desflorestamentos, 65%, tá? Ou 236.600 km², como mostra este gráfico do IBGE. O segundo processo foi a expansão das pastagens plantadas, que gerou 35% das perdas da floresta, ou 127.200 km². Observem esses dados no gráfico de setor abaixo. Vamos lá, o gráfico 9 diz aqui, olha, gente, imaginem só, aqui tá, principais processos em área florestal de 2000 a 2010 em porcentagem. Eu tenho aqui 65% falando de desflorestamento por expansão agrícola, 35% falando sobre desflorestamento por expansão de pastagem plantada. E tem 1% aqui em vermelho falando sobre desflorestamento por expansão de silvicultura. Silvicultura, gente, é esse processo de você fazer o reflorestamento, de estudar as árvores, né? Esse replantio das árvores, tá bom? Aí diz assim, dê continuidade à leitura do gráfico, citando o dado não mencionado no texto da atividade. Depois compare seu texto com o do colega. Então, gente, uma coisa que é muito curiosa, que a gente precisa prestar atenção, é sobre a soma, né? Se vocês perceberem aqui, ó, 65 mais 35, quanto é que dá? 100, né? 100%. E esse 1 aqui? Já viram um gráfico de 101%? Estranho, né? Então, aqui uma sugestão de resposta significa dizer que esse 1% aqui, que está falando da silvicultura, na verdade, ele faz parte desse desflorestamento por expansão de pastagem plantada, tá bom? Então, o que não tem aqui no gráfico, mas que dá pra gente perceber, é que esse 1% faz parte desses 35% que é de desflorestamento, tá bom? Anotem essa resposta aí no livro de vocês, não é para deixar em branco não. Vamos lá, vamos dar continuidade, que o tempo tá passando rápido aqui, né? Aí ainda na página 14, vocês vão observar práticas de reflexão sobre a língua. Diz assim que o título, que é um dos elementos do gráfico, né, está presente na maioria dos gráficos e tem o objetivo de orientar o leitor, ajudando a interpretar o gráfico. Um título bem construído deve responder a 3 perguntas: o que, onde e quando. Então, observem, o título
tem que responder essas 3 perguntas. O que está acontecendo, quando aconteceu e onde aconteceu, tá? Pergunta de número 6. O título do gráfico 8, Evolução das taxas de desmatamento da Amazônia, por exemplo, responde às perguntas o que e onde. A informação quando é dada em que lugar? Então, percebam bem. O que aconteceu? Evolução das taxas. Onde aconteceu? Na Amazônia. Muito bem. A informação quando também é dada nesse lugar, gente? Vamos voltar. Vamos voltar lá para o nosso... Sim, né? Também aqui, ó, na parte horizontal. Tá? Quando foi o que aconteceu de 2009 a 2013? Então, respondam aí no próprio gráfico, na parte horizontal. Tá bom? Essa é a resposta. Ok? Vamos dar continuidade. Opa, vamos lá, só um minutinho. Analise o título do gráfico 9. Que informações eles contêm? Então, vamos lá, né? Vamos analisar. Principais processos em área florestal de 2000 a 2010 em porcentagem. Deixa eu voltar aqui o gráfico para a gente analisar. Quais são essas informações, né? É possível saber que esse gráfico representa esse processo florestal no ano de 2000, né? Pelo próprio contexto. Também uma coisa que dá pra gente saber é a fonte que foi extraído, olha. Anotem aí, uma outra coisa que dá pra gente saber é sobre a fonte que foi extraída do IBGE, né? Uma outra coisa presente nesse gráfico é a questão da legenda, cada cor corresponde a uma situação diferente dentro do gráfico, tá bom? Espero que vocês tenham compreendido. A nossa aula foi bem rapidinho, 15 minutinhos de aula, deu pra gente responder essas atividades aí da página 12 até a página 14, tá? Agora eu disse que eu tinha uma questão que ia ficar e eu ia voltar aqui com vocês, né? Que é a atividade para ser feita em casa. Vamos lá, deixa eu voltar aqui. Ok, passou por ela. É essa. Essa atividade, gente, é a questão B da página 13. Gravem bem. Questão B, é a questão 3, desculpe, da página 13, tá? Diz assim, que é para você, com a ajuda do professor, atualizar o gráfico de linhas até o ano em curso, ou seja, até o ano de 2020, mostrando se o desmatamento da Amazônia foi contido ou se a floresta continua a ser destruída. O que vocês acham? Houve um controle ou ainda há essa destruição? Vocês vão me responder, vocês vão fazer essa pesquisa, tá certo, gente? Então aqui, ó, tá dizendo como é que vai ser feito. Você vai traçar um gráfico de linha, indicando supostas taxas de desmatamento da Amazônia no período de 2012 a 2020. Seu gráfico precisa apresentar 2 eixos, um na vertical e o outro na horizontal, tá? Eu vou mostrar isso aqui no exemplo. O que vocês vão fazer? Na verdade, vocês vão fazer o seguinte, vocês vão dar continuidade a esse gráfico, gente. Olha só, aqui eu tenho de 2009 a 2013. O que você vai fazer? Você vai fazer 2014, 2015, 2016, 2017, até chegar o ano de 2020, correto? Depois, você vai aumentar de 1.000 em 1.000 quilômetros. 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 6.000, 7.000, 8.000, 9.000, 10.000, 11.000, 12.000, 13.000, até chegar relacionado a 2020. Aí você vai traçar, de acordo com essa pesquisa, né, que você for fazer, você vai traçar se houve uma diminuição ou se houve uma progressão, um aumento, tá bom? Esse é o único trabalho que vai ficar para você fazer em casa, tá certo? Você vai ter até segunda-feira da semana que vem para responder essa atividade e essa você vai bater uma foto e vai mandar para mim. Somente essa, tá certo, pessoal? Mandem para mim ou para a professora Lélia, os alunos do 7º ano C, que são alunos da professora Lélia, que também vão assistir essa aula,
tá? Aí vocês vão mandar para ela somente essa página. As outras páginas de exercício não vai ser preciso mandar porque a gente acabou de responder aqui, tá bom? Espero que tenham gostado da aula. Eu espero também que eu tenha sido bastante clara nas explicações e qualquer dúvida, meu WhatsApp aqui embaixo para que vocês possam falar comigo. Um beijo e até a próxima!